A gente precisa saber do que nós estamos falando. Então, vamos voltar um pouquinho para a base. Nico, FJOJ, ou o quê? John, BMD, o que mais? Cavitações, quantas? Eu acho que eu fiz uma catalogação de 20 nomes diferentes para esse tipo de patologia. O que significa NICO, pessoal? NICO significa Neurology Inducing Cavitational Osteonecrosis, ou seja, o NICO é sintomático. O que quer dizer neuralgia induzida por uma cavitação osteonecrótica? A grosso modo, quer dizer que o paciente tem uma neuralgia que foi induzida por uma cavitação. Então, precisa haver dor. Concordam comigo? Precisa ter a neuralgia. Aí é um NICO mesmo. Como esse trabalho de NICO foi feito pelo Dr. Bucco, né? Na década de 80, de 92, e a análise da pesquisa dele foi em cima de cadáveres de pacientes que tinham dores atípicas sem explicação, que tinham neuralgias, então ele encontrou essas cavitações em, praticamente todas as mandíbulas que ele relacionou. E aí se criou esse termo para essa condição, e esse termo é repetido até hoje. Todo mundo conhece por NICO, todo mundo fala de NICO, mas nem sempre é NICO mesmo. O Dr. Johann Lechner trouxe esse termo do FJOJ, que não é um termo fácil para a gente falar, vamos combinar, né? Fatty Degenerative Osteonecrosis in Jawbone, que se refere à morfologia dessa patologia, ou seja, uma alteração degenerativa da mandíbula osteonecrótica ou osteolítica relacionada a tecido adiposo, a um tecido de natureza, não gosto de usar a palavra gordurosa, mas a tradução seria isso, mas uma substituição de células adipocitárias. Esse termo, ele abrange um pouco mais as patologias, porque ele vai pegar todas, inclusive as que são assintomáticas, porque ele se refere à morfologia. E quando a gente fala, o termo antigo, o John, era osteonecrosis, jawbone osteonecrosis, que seria a osteonecrose da mandíbula. Bucco também propôs um outro termo chamado CIBD, Chronic Ischemic Bone Disease, que seriam as doenças crônicas isquêmicas da mandíbula. E hoje o que eu preciso dizer para vocês, isso não é uma patologia inventada. Existe essa patologia dentro do CID das doenças e ela se chama osteólise asséptica avascular. Então, a gente vai ter essa osteólise asséptica avascular, ou seja, avascular porque normalmente ela está envolvida com alterações de micronutrição daqueles tecidos que provocam a diferenciação. Asséptica porque ela não é microbiana, não é antibiótico que resolve, não tem bactéria nessas cavidades. E ela é uma osteólise. Então, o nome, né, oficial dessa patologia seria osteólise asséptica vascular. E ela compreende a FJOJ, compreende o NICO, que seriam as versões, né, mais adequadas desse termo. Então, é importante para vocês entender o que é que a gente está falando quando a gente fala de NICO, quando a gente fala de cavitação. Eu trago esse termo cavitação porque ele abrange, ele é um pouco, a tradução dele fica um pouco melhor, né? Tá, e o que isso tem de relação com o seu paciente? Doenças sistêmicas, pessoal. Doenças sistêmicas. A gente pode ter uma radiografia que não aparece nada, ter um tecido desses alterado numa região de implantes, por exemplo, numa região aqui do 46, você pode ter uma cortical íntegra e ter um tecido, uma substituição desse tecido ósseo por esse tecido gorduroso. Então, você pode ter, em muitas situações, a tomografia, ela dá um pouco mais de noção para a gente, porque a cortical, na panorâmica, ela não dá, por sobreposição, você não enxerga essa alteração, você não consegue detectar a osteólise. Aqui, ó, um teste de um FJOJ removido dessa região de tuber, com a quimiocina rantes, que um nível normal seria em 149 picogramas por ml, em 3.425 dentro da maxila, dentro do tuber.
E as pesquisas trazem isso cada vez mais para a gente. Você ter essa alteração morfológica, degenerativa, de natureza adipositária, dentro de regiões da mandíbula, e quando você faz um quadro de citocinas em geral, você vai ter outras citocinas alteradas, mas a quimiocina rantis lá nas alturas, com uma super expressão. A artrite reumatoide, por exemplo, tem um nível sérico aumentado significativamente de rantes, né, nas suas articulações, no fluido da articulação. Então, você tem no líquido sinovial, né, em comparação com um paciente saudável, você tem uma concentração de rantes maior. Em paciente com esclerose múltipla, você também tem a quimiocina rantis encontrada no líquido cefalorraquidiano, elevado em pacientes com esclerose múltipla, comparado com pacientes controle. Então, você tem essa expressão significativa de rantes, que é um fator pró-inflamatório e pode ser um fator inflamatório chave na patogênese da esclerose múltipla, por exemplo. Quando a gente fala em diabetes, vamos lá, diabetes, você também tem uma alteração, nas pesquisas a gente mostra, a gente percebe isso, né? Na literatura, concentrações sistêmicas de rantes maiores em pessoas com diabetes tipo 2 do que em indivíduos controle. Pacientes de câncer, a gente está agora, né, no outubro rosa, né? Pacientes com câncer de mama. Quantas pacientes com câncer de mama? Câncer em si está diretamente relacionado à expressão de quimiocina rantis. Tumores malignos, tumores com recidiva, normalmente o paciente tem uma alteração de quimiocina rantis muito expressiva. E o que chama atenção é que muitos dos pacientes com câncer de mama que participaram da pesquisa do Dr. Lechner tinham áreas com cavitações nas suas mandíbulas ou maxilas com uma alta expressão de quimiocina rantis. E esse caso em particular que eu estou mostrando aqui para vocês, essa é uma imagem de células tumorais encontradas na área retromolar do dente 48, em que foi removida, né, uma cavitação. Então, não é sempre que você tem, mas nesse caso tinha, né? Mas como você tem essa expressão do rantis, a gente já tem essa correlação acontecendo de forma muito intensa. E aí, deu para a gente entender um pouquinho o que é o NICO, o que é o FGOJ, do que se trata essa patologia e quais são essas interferências nos seus tratamentos? Tá bom. Agora, né, uma das grandes perguntas, porque agora que vocês sabem, quanto mais a gente sabe sobre esse problema, mais você fica atento sobre não causar essas alterações. Então, você começa a ficar muito mais crítico quando você vai fazer uma extração simples, por exemplo, a pedir exames, a investigar como é que esse paciente está, o que está acontecendo ali com ele, será que ele vai ter uma boa recuperação, será que você não tem que extrair rapidamente esse dente que está com foco infeccioso para restabelecer a saúde dele, qual o melhor momento de operar? Então a gente começa a ficar com várias dúvidas, você resolve uma pergunta e começam a gerar outras. E uma das grandes perguntas que vem aqui, e daí, como é que eu sei se tem? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu trato? Como é que eu vejo? Então, pessoal, como que você pode aprender a diagnosticar? E diagnóstico não é uma coisa que você desenvolve assim de um dia para o outro. Você vai melhorando, você vai refinando, você vai começar a enxergar isso cada vez mais. Como é que você e quando que você precisa remover essas situações? Então, como que você pode aprender a treinar o seu diagnóstico, a refinar a sua cirurgia, porque vocês já sabem operar, e sabem operar muito bem. Então, como é que você só refina isso? Para que você não seja causador de alterações, de patologias ósseas, osteonecróticas, osteolíticas, ou que você também saiba resolver essas patologias. Quando que é necessário remover cirurgicamente esses campos de interferência?